Ron, o Cavaleiro do Espaço. Cavaleiros medievais e cavaleiros espaciais. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço. Cavaleiros medievais e cavaleiros espaciais. Essa história foi publicada em 1982 na revista Ron Space Knight, número 37. Na capa nós vemos o Ron, uma pose de imponente, como se estivesse diante de algum adversário, empunhando o neutralizador. Atrás dele há um vulto de um rei medieval. A gente vê pelo traje, a espada, a cruz na sua vestimenta e mais ao fundo um castelo. E o título na capa, né, é Of Knights and Space Knights, né, sobre cavaleiros e cavaleiros espaciais. Essa história foi publicada aqui no Brasil só em 1988, na revista Incrível Hulk, número 60, da editora Abril. Custava 100 cruzeiros. Bem, essa aqui é a primeira página, né? Então, o título original da história era In Days of Old, When Knights Were Bold. Né? Em dias do passado, né? Em dias de antigamente, quando os cavaleiros eram fortes, eram bravos. Rimou, né, em inglês. Só que em português eles criaram outro título, A Promessa, né, que vai falar que não tem nada a ver com o original, mas é porque na história anterior o Ron tinha prometido que iria proteger um garoto que foi sequestrado pelos espectros. Então em português resolveram colocar esse título por causa da promessa que ele havia feito na história anterior. Sempre tem alguma coisa que é descartada, né, na tradução. No original a gente vê no rodapé que tem um pergaminho no rodapé falando uma história de mágica e misticismo, né, no poderoso jeito Marvel. Né? E esse pergaminho acabou sendo utilizado em português para colocar os autores da história, né? O roteirista, o desenhista, o arte finalista, o letrista, e assim por diante. Outra coisa curiosa aqui, né? No original, né, as histórias do Ron tem na parte superior The Greatest of the Space Knights, Ron, né, que é o maior de todos os Cavaleiros do Espaço, Ron. Em português tem um recordatório que dá uma resumidinha assim, na história do Ron, né, e aí ele sai como Ron, o Cavaleiro do Espaço. Né? Então sempre foi assim, na verdade, e nas traduções para a editora Abril, né, era só Ron, o Cavaleiro do Espaço. Né? Em inglês ele é apresentado de uma forma um pouco mais grandiosa. Né? Não, ele não é só o Cavaleiro do Espaço, ele é o maior de todos os Cavaleiros do Espaço. Bem, o que aconteceu foi que na história passada, né, um garoto que estava sendo oferecido em sacrifício para os espectros, ele foi, apesar do Ron ter lutado contra os espectros, eles conseguiram levá-lo. Né? E aí os pais aparecem, os pais que estavam vendo suas crianças serem levadas pelos espectros aparecem no local com forcados e armas e pás e enxadas ali, pensando que o Ron faz parte daquelas criaturas que estão levando as crianças embora. Né? E aí o Ron, ele meio que cobra ali os pais falando: vocês estão surpresos aqui, né? Que o garoto se foi aqui. Não foram vocês que permitiram isso, né? E aí as pessoas, elas falam que elas estavam com medo, mas que elas agora superaram o terror e que elas querem lutar para salvar as suas crianças. E o Ron fala que agora o inimigo já levou, mas que ele vai salvá-lo, se for capaz. Mas uma das mulheres lá fala que quem garante que você não faz parte, você não está com eles, você não é o mal, né?
E aí o Ron fica nervoso. Aí o Ron fica nervoso, ele ativa o seu analisador de energia, né? É, e pergunta, vocês estão sempre em dúvida, né, de que eu vim aqui para salvar a Terra, né? Vocês querem me examinar? Então deixa eu examinar vocês primeiro, né? O pessoal fica apavorado com o raio do analisador, né? Porque pensam que é uma arma ali que vai matar eles, né? Mas o analisador só revela a natureza, né? E o Ron vê que eles são realmente só humanos. E aí ele parte, sem maiores palavras ali, porque ele vai salvar o garoto, o Stephen, ou Estevão, né, em português, para cumprir a sua promessa, né? E aí ele fala, ó, se vocês, né, sabem alguma oração, eu sugiro que vocês orem por vocês mesmos, né? Ele ficou decepcionado, na verdade, dos pais não terem lutado para impedir que as suas crianças fossem levadas e tivessem deixado isso acontecer. Isso agora que resolveram fazer alguma coisa, né? Então ele parte, ativando seus retrofoguetes. Enquanto isso, né, na costa leste dos Estados Unidos, a cidade de Clairton, né, na West Virginia, a gente vê um preocupado Steve Jackson que está procurando a Brandy Clark, a sua namorada, né, se é que ainda é namorada, porque ela já falou para ele que ela ama o Ron, né, e meio que deu um fora nele sem dizer isso, né. Mas aí o dia amanhece, o Steve vai procurar a Brandy na casa dos pais dela, e aí os pais não sabem, e ela pergunta se ele já ligou pro trabalho. Ele não encontrou ela lá, ele continua procurando. Ele é abordado pelo Torpedo, né, o novo herói de Clairton. E aí o Torpedo vê que ele estava saindo da casa dos Clark, pergunta se tem uma coisa errada. Né? E aí ele fala, nada que você possa resolver, né, com o seu golpe de torpedo aí, né, porque aí ele fala, se eu fosse casado, né, eu iria até um conselheiro de matrimônio, né. Aí ele fala que a Brandy está desaparecida, né. Ele fala, então eu acho que eu tenho que ser um detetive em vez disso. E aí o Torpedo fala, desaparecida? Mas eu vi ela ontem à noite, né. Ele fala, vi, como? Onde? Né? E aí ele fala que ele estava fazendo a patrulha dele, né? E aí ele viu a Brandy no cemitério de Clairton. Ela estava ali olhando para para uma lápide, né? E o Steve pergunta, aqui, mas no meio da noite? Mas de quem que era esse túmulo aí, né? Me diga. Aí ele fala, claro, né? Era o túmulo daquela cavaleira espacial lá, aquela que se sacrificou para salvar o Ron lá, que amava o Ron. Aí o Steve fala, Starshine, né? E ele começa assim, a ligar uns pontos, né? O que a Brandy está fazendo ali, está fazendo no túmulo da Starshine. Bem, na verdade a Brandy ainda está lá, no cemitério. Ela está cavando o túmulo, né, para alcançar o caixão da Starshine. E nesse momento aí ela conseguiu, ela já tirou toda a terra e alcançou o esquife, que é um esquife transparente. Ela vê ali a armadura da Starshine, né? E agora é uma armadura vazia, né? A Brandy, ela pega a pá, quebra o vidro, tira a armadura da Starshine do esquife, e a armadura é pesada, né? Mas surpreendentemente ela consegue arrastar a armadura e ela fala que parece mais leve do que ela imaginou, ou ela está mais forte do que ela era antes, né? E na história passada ela teve uma visão. Ela viu que aparentemente era o espírito da Starshine que disse que estava dando o poder dela para Brandy, porque elas compartilhavam o amor de Ron e a Starshine queria, né, que a Brandy ela se realizasse, né? Que se ela tivesse o seu poder, ela poderia ficar com Ron, assim ambas realizariam o seu desejo de amar o mesmo homem. E aí a Brandy já estava sentindo que parecia que era verdade, que ela realmente estava agora com o poder da Starshine, um poder tão grande quanto o de Ron, mas ela precisava de mais. Ela precisava se tornar a Starshine. E aí porque ela fala que o Ron ele não ousaria amá-la, né,
ou consumar esse amor, porque ele tem medo de que, sendo um cavaleiro do espaço, né, ele não é humano o suficiente para amar uma mulher, mas ela resolveu que se ele não pode voltar a ser humano, então ela vai se tornar uma cavaleira espacial, né? E agora ela está obcecada com isso, né? Esse amor virou agora uma obsessão. E aí, bem, de volta ali ao Reino Unido, né, o Ron está ali procurando o Estevão, né, usando seu analisador de energia para encontrar rastros dos espectros. Na sua busca, ele encontra um rastro da magia espectral, que vai até um castelo em ruínas. Um castelo que está ali há séculos, né, desde da época medieval. Conforme o Ron chega perto, algumas criaturas elas saem voando do castelo, né? São os cães da Nebulosa Negra, né? Os cachorros modificados pela feitiçaria espectral, que o Ron já enfrentou diversas vezes. Se você não sabe quem são os cães da Nebulosa Negra, então depois assiste o vídeo específico sobre eles, que tem esse título que faz parte da saga do Neutralizador. Bem, os cães da Nebulosa Negra eles têm o poder de ficar intangíveis, né? Então um deles já ataca o Ron, desmaterializando o seu braço, né? E tentando alcançar o interior da sua armadura, mas o Ron já está preparado para isso, né? Ele dispara uma descarga de energia, né? E os cães da Nebulosa Negra eles são vulneráveis a isso. Assim ele já dá conta dessas criaturas. Aproveitando que eles estão desorientados, ele usa o seu neutralizador para banir, não para bani-los, porque os cães da Nebulosa Negra eles não são banidos para o limbo, mas o Ron consegue com o neutralizador fazer com que eles voltem a ser simples cachorros. Depois de ter se livrado dos cães da Nebulosa Negra, ele alcança, né, a parte superior do castelo, né, as torres, as amuradas, e lá ele vê outra criação dos espectros, dessa vez uma criação da ciência espectral, que são os vigilantes dos espectros. São robôs criados pelos espectros, também para fazer a segurança, né, dos locais onde eles estão instalados. E o Ron já enfrentou um desses vigilantes em Clairton, e com a ajuda dos moradores conseguiu derrotá-lo. Só que agora tem mais de um deles. Mas o Ron não está a fim assim, de perder tempo, e ele parte para o ataque já, né, e dá cabo dos vigilantes espectrais. E aí ele vai penetrar no interior do castelo. O castelo aparentemente ali está vazio, tudo quieto. Mas conforme ele vai andando pelos corredores, ele começa a ter algumas visões. Ele começa a ver uma mulher que parece uma feiticeira, e também um outro homem que parece ser um mago também, mas ele sente que ela, né, está do lado do mal enquanto ele do bem. Depois ele vê a imagem de um grande rei, e ele se lembra das histórias que brevemente, né, o Estevão contou para ele, dos tempos antigos da Inglaterra, dos cavaleiros medievais, da sua nobreza, da sua bravura, da sua coragem. Bem, quem conhece as referências aqui, né, consegue identificar que as imagens que o Ron está vendo, elas se referem ao Rei Arthur, a Morgana Le Fay, que é a sua, né, meia-irmã maligna, e ao Mago Merlin, né, que é o seu protetor, né, e que ajudou a esconder o Rei Arthur até que ele fosse digno, né, de retirar a Excalibur da pedra, né, e assumir o trono da Inglaterra. Então, aparentemente, o Ron está em Camelot, né, ele está num castelo que seria Camelot. Mas ele, né, não sabe se aquelas visões ali, né, são fruto da sua imaginação, não. Ele prossegue procurando o rastro dos espectros. E ele encontra os espectros na parte inferior do castelo. Há uma feiticeira espectral, né, que está ali com várias crianças prisioneiras, e eles têm a intenção de utilizá-las para os seus propósitos malignos. Na verdade, o Ron já tinha cruzado com uma feiticeira espectral
que já havia revelado o plano de usar as crianças como cobaias para criar criaturas similares aos cães da Nebulosa Negra. Então era por isso que eles estavam obrigando os aldeões ali a oferecerem crianças ali, porque eles queriam utilizá-las nos seus experimentos. O Ron, então, ele vê o que está acontecendo, mas ele não sabe que algumas partes do castelo estão frágeis. Ele acaba pisando numa parte da escadaria que cede e ele acaba mergulhando na água que faz parte do fosso do castelo. Isso não é um problema para ele, porque ele ativa o seu respirador da armadura, né? O Ron consegue respirar debaixo d'água também. A gente já viu isso quando ele encontrou o Príncipe Submarino nas profundezas do Oceano Atlântico. Se você não assistiu, né, vai lá que tem 2 episódios sobre isso. E ali no fundo, no fosso do castelo, o Ron encontra uma rocha transparente e ele vê que tem uma série de cavaleiros que estão ali dentro, né? É como se fosse uma grande pedra de âmbar, né? Onde eles estão ali preservados, estão perfeitos ali, com seus cavalos, né, montados, mas paralisados. E aí ele fala, nossa, mas justamente são as figuras que eu vi nas visões no corredor, elas estão aqui, né, estão presas, né, no que parece ser o gelo, né, mas é meio estranho assim, porque a não ser que a temperatura ali da Inglaterra tivesse um inverno rigoroso, que não parece pelo ambiente da história, esse gelo teria derretido. Então essa rocha parece ser feita de um outro material, né? O Ron fala que chama de gelo ali. E ele vê a figura daquele rei ali, com aquele ar nobre, né? Mas ele acha que eles estão todos mortos, né? Eles devem ter sido preservados aqui por algum motivo, né? Mas eles não podem me ajudar. E aí ele emerge novamente, e dessa vez emerge com violência, no meio dos espectros, né? Para acabar com aquela cerimônia perversa, e vai despachando os espectros para o limbo. Entretanto, a feiticeira espectral ela invoca criaturas, né, que parecem similares às asas da morte, que o Ron já enfrentou anteriormente. Se você não sabe, tem episódio específico sobre as asas da morte, né? Inclusive o Ron foi o único cavaleiro espacial que conseguiu derrotar uma. Mas essas criaturas elas conseguem derrubar o Ron, elas envolvem ele, cercam ele. Ele parece estar mais fraco, cercado, a feiticeira invoca cada vez mais aquelas criaturas que parecem feitas de sombra, né? O Ron ele dispara o neutralizador, consegue despachar a feiticeira para o limbo, mas as criaturas ainda continuam envolvendo ele num abraço, ele vai ali afundando no meio daquelas sombras, né? daquelas trevas que parecem não ter limite. E ele fica ali pensando, será que é o meu fim, né? Porque o poder dele parece estar sendo drenado, a armadura parece que não está funcionando mais. E de repente, ele tem ali, no meio daquela escuridão, uma visão, né? Ele vê aqueles cavaleiros que estavam encerrados naquela rocha, no fundo do fosso, eles agora aparecem, né? Marchando ali no interior daquela câmara, mas brilhando com uma luz intensa, né? E aquela luz deles começa a fazer com que aquelas trevas, né, nos quais ele está preso ali, elas se desfaçam. E eles com as suas espadas, eles vão matando aquelas criaturas ali de sombras, matando de forma impiedosa ali. E de repente aquilo termina. Né? Algum tempo mais tarde, uma das crianças está ali falando para o Ron acordar, né? Aí outra fala, nossa, né? Graças aos santos ele está vivo. Aí o Ron fala, eu estou vivo, mas as trevas, os demônios, o rei e os seus cavaleiros, o que aconteceu com eles? Aí o Estevão, né, fala, rei, cavaleiros, a gente só viu você lutando sozinho contra os demônios, né, como um verdadeiro cavaleiro, né, dos tempos passados, né? Ele fala, as trevas, né, elas estavam cercando você, mas aí apareceu uma luz mais brilhante do que o sol, e as trevas se foram, e a batalha foi ganha, você nos salvou, você salvou todos nós. Aí o Ron fala, eu salvei, né? Eles saem para fora do castelo, e ele aparentemente, né, vê
aquele rei do passado montado, né, no seu corcel, e ele fica pensando ali no que aconteceu, né, imaginando que tem algumas coisas entre o céu e a terra, né, para os quais ele não tem uma resposta. E é isso, né? Assim continuam as histórias de Ron na Inglaterra. Você pode continuar assistindo os próximos vídeos e ver o prosseguimento, né, da epopeia de Ron no planeta Terra perseguindo os espectros. É isso aí, até o próximo vídeo.